E medidas sanitárias, hein? Distanciamento, por enquanto a gente se mantém assim. Eu de cá, doutor Fernando Gomes de lá, mas a gente conversando, porque a tecnologia faz a gente ficar próximo, não é, doutor? Por meio de uma tela. É isso aí, sempre aqui, né, Elisa? Falando de saúde, falando de coisa boa para você. É o que precisamos sempre. Deixa eu lembrar aqui que você pode participar usando a nossa hashtag correspondente médico. Vai lá no Twitter. A gente vai falar sobre dois assuntos bem interessantes. Aliás, todos são, mas já para adiantar para você. Pressão alta, se for o seu caso, fique atento. E pedra nos rins. Você já sofreu dessa dor que é uma loucura? Hashtag correspondente médico. Vai lá no Twitter, conta pra gente como é que você identificou e se a dor fez você ter de correr até o hospital. Doutor Fernando, o primeiro assunto que a gente traz aqui é sobre mais um efeito da pandemia nas nossas vidas. É um estudo que foi feito, pesquisadores fizeram um levantamento com cerca de 465 mil pessoas nos Estados Unidos. Toda essa gente distribuída em 50 estados. O que é que eles descobriram? Que no primeiro ano da pandemia houve um aumento da pressão arterial dessas pessoas maior do que comparado ao ano anterior, quando nem existia pandemia. Doutor Fernando, essas pessoas foram acometidas pela Covid ou a gente está falando de pessoas comuns, assim, digamos, sem estarem doentes, que simplesmente apresentaram um aumento da pressão? Elisa, é um número muito robusto, não faz uma correlação direta com a presença do coronavírus, mas sim com a vivência de estarmos dentro de um estado de pandemia, com medidas diferentes do usual, com toda essa tensão e com mudanças de hábito realmente nocivas para a saúde, impactando de uma forma alarmante na população americana, e você pode projetar isso para a população do mundo como um todo. Então, principalmente, a explicação para isso foi uma adaptação de hábitos que muitas vezes se tornou nocivo para o próprio organismo, como excesso da ingestão de bebida alcoólica, Elisa. Noites mal dormidas. Aqui a gente fala da insônia e estamos falando aqui de um hábito que voluntariamente a pessoa poderia ter ou não. Estresse elevado. Desde a preocupação com a própria contaminação, com toda a questão relacionada com o impacto na saúde econômica, enfim, no desfecho que isso pode ter, até com a própria questão de se ter parentes que venham a ter internação, até mesmo óbito por conta da Covid. E menos atividade física. Então, assim, houve uma tendência maior das pessoas por ficarem mais em casa, também se movimentarem menos e optarem por outra forma de ter válvula de escape do que, de fato, movimentar o corpo físico. Isso aqui, na verdade, acabou funcionando, Elisa, como um coquetel que veio ajudar a incrementar o número da pressão arterial como um todo, o que é bastante preocupante. Pois é, doutora, a gente está falando de um efeito colateral que vem de um outro problema causado pela pandemia, o isolamento social. Então, a gente até passou e tem passado boa parte da pandemia falando sobre isso, dos efeitos de ficar dentro de casa. Mentalmente, por exemplo, emocionalmente, o senhor já ressaltou tanto isso para a gente. E agora, questões secundárias que vão aparecendo e que podem causar um mal para as pessoas, porque a pressão alta pode trazer algum perigo. Aliás, até vou transformar isso em pergunta. O que exatamente a pressão alta pode causar na pessoa que é acometida por esse mal? A longo prazo, ela pode provocar, Elisa, infarto agudo do miocárdio, ela pode provocar insuficiência renal, alterações na visão com comprometimento da própria retina, acidente vascular cerebral e inúmeras outras doenças que seriam evitáveis se você não tivesse a pressão arterial, principalmente se você não tiver ela, obviamente, tratada, tendo passado pelo processo diagnóstico adequado. Então, é uma doença crônica que muitas vezes pode ser silenciosa, que a curto prazo, é lógico, se tiver um pico de pressão, você pode ter um mal-estar súbito, um acidente vascular cerebral, mas se ela ficar ali a longo prazo, acompanhando a sua vida, ela coloca você numa situação de risco de ter complicações muito graves para a sua saúde, até mesmo óbito. Mas, doutor Fernando, de que maneira a pessoa consegue compreender que ela tem pressão alta? A pressão alta é tão óbvia assim? Você logo sente os efeitos fisicamente e compreende que algo não vai bem até descobrir que é pressão alta ou ela pode ser silenciosa? Não, esse é o grande problema, Elisa. A pressão alta ela pode ser silenciosa. Algumas pessoas referem um pouco de dor de cabeça, às vezes um pouco de indisposição, um mal-estar. Mas, via de regra, ela pode ser silenciosa e você só vai diagnosticar se você faz a aferição da sua pressão arterial, tendo por limite aí 14/9. Por isso que é tão importante medir de tempos em tempos, frequentar um médico e, na verdade, fazer o diagnóstico preciso se assim for o caso. Porque se ela é quietinha, você pode imaginar o seguinte, o seu corpo está sofrendo danos, principalmente na microvasculatura, que são aqueles pequenos vasinhos que ficam na periferia, a longo prazo. E quando você tem uma complicação, aí sim você fez o diagnóstico, aí foi tarde demais.
Doutor, tem uma pergunta chegando aqui. O Bruno está perguntando, ele é de Minas Gerais. Adoramos que você mandou sua participação, Bruno. Ele diz assim, o hipertenso é necessariamente cardíaco e vice-versa? Quem tem hipertensão naturalmente já pode ter problema no coração? Isso está conectado, doutor? A gente pode dizer o seguinte, o aparelho cardiovascular ele é composto pelos vasos, artérias, veias e pelo próprio coração, que funciona como uma bomba propulsora. Então, existe uma relação íntima entre o aumento da pressão arterial e o trabalho do próprio coração. Então, de uma forma ou de outra, existe um fator de risco maior para se desenvolver doenças cardíacas em pessoas que têm pressão arterial e vice-versa. Então, por isso que é tão importante a gente prestar atenção nesse dado, que acaba representando um sinal vital fácil de ser aferido. Você pode, na verdade, com um simples aparelho, um esfigmomanômetro, ter acesso a essa informação e, dessa maneira, então, diagnosticar. Como, doutor? Esfigmomanômetro. 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 Aquele aparelhinho que a gente coloca no braço. Bom, não vou repetir. Isso. E ele faz, na verdade, por compressão da artéria braquial, a definição da existência ou não da pressão arterial, dando para a gente números, Elisa. Muito bem explicado pelo Dr. Fernando Gomes. Mande sua pergunta, hein? Qualquer que seja a sua dúvida, hashtag correspondente médico, vai lá no Twitter e você pode conversar com a gente aqui ao vivo. Seguimos ao vivo, vamos para o próximo tema, pedra nos rins. Ih, minha nossa, isso porque a gente está no verão, época em que os casos de pedras nos rins aumentam em até 30%, isso de acordo com dados da Sociedade Brasileira de Urologia. Nós conversamos, inclusive, com o urologista Fernando Leão e ele explicou por qual motivo isso acontece. As elevadas temperaturas, como a que enfrentamos no verão, é muito comum o aumento da incidência de cálculos urinários. A formação de um cálculo urinário está ligada diretamente à história familiar desse paciente, à anatomia favorável para a formação dos cálculos, a genética e alteração no perfil metabólico de alguns pacientes. Além disso, a baixa ingesta de líquidos no dia a dia, o excesso de sal na alimentação, o sedentarismo, o ganho de peso e os alimentos muito processados e industrializados são fatores que irão colaborar para a formação do cálculo urinário. Ou seja, doutor, hábitos que não são lá tão bons podem causar vários males, incluindo pedra nos rins. O que me chamou a atenção, doutor, é que essa questão de tomar menos água, porque naturalmente a gente pensa, verão a gente sente mais sede, toma mais água, procura até alimentos que tenham mais líquido, acaba comendo mais salada, mas mesmo assim é um período que a pedra no rim pode aparecer mais. Eu fiquei com essa dúvida, doutor, de qual seria a relação exatamente, já que em teoria, a gente toma mais água no verão, ou não? Ou só eu tomo? Não, naturalmente existe um estímulo maior do próprio ambiente para que você sinta sede e venha ingerir mais água. Mas como a gente vive num mundo moderno e muitas vezes a gente tem acesso a ambientes com ar-condicionado, através até da própria ingestão de guloseimas, a gente pode tapear essa sensação que muitas vezes é sede, não é fome, que até explica por que muitas pessoas ganham uns quilinhos a mais. A gente fica aqui sempre alertando, né? E existe uma correlação direta entre uma boa hidratação. Veja, não é a pessoa estar inundada, mas a pessoa está bem hidratada. E a gente sabe isso indiretamente, Elisa, porque a urina fica mais clara. Com o bom funcionamento do aparelho excretor e com isso, na verdade, você favorece que essas pedras, se tiverem a tendência de se formar, elas não fiquem ali depositadas. Então, quando uma pessoa já tem uma tendência natural a formar mais pedra por uma questão anatômica, por uma questão até mesmo de ordem genética ou porque consome alimentos muito processados, com muito sal, etc., você se coloca ainda por cima num regime de baixa ingesta hídrica, você favorece a precipitação das pedras. Por isso que esse alerta é tão importante. E o verão, na verdade, a gente tende, na verdade, a perder muito mais água do que o normal, tanto através da respiração como da transpiração. E a forma da gente compensar isso, não tem jeito não, é bebendo água. Pois é, às vezes a gente não compensa o suficiente do quanto perde, não é, doutor? Faz todo sentido. Pois é, como é bom a gente poder aprender aqui todos os dias, inclusive queremos aprender sobre os sintomas, doutor. Muita gente pensa que é apenas aquela dor intensa, né? Tem gente que diz, nossa, cheguei rastejando no hospital de tanta dor que estava sentindo. Mas não somente isso, não é? E o telão já está mostrando que tem outras questões. Sim, a cólica renal é uma das piores que existe e realmente os pacientes, eles
reclamam demais. Mas, além da dor intensa, que pode ser na região das costas, principalmente na região mais baixa, lombar, no abdômen e na própria virilha, náuseas e vômitos também podem acompanhar o quadro clínico, sangue na urina ou até a sensação de quando está expelindo a pedra de uma urina um pouco mais arenosa e diminuição, até parada do fluxo urinário, o que acaba sendo bastante preocupante. Nessa ilustração aqui, a gente mostra um rim, com, na verdade, um catéter, uma sonda chegando até aqui, e a deposição de pedras, porque, na verdade, essas formações endurecidas, elas ficam formadas tanto na região do cálice renal e podem ser eliminadas através do ureter, chega até a bexiga, a uretra, e por isso que a experiência acaba sendo extremamente dolorosa. E é importante, né, se a gente pode tomar hábitos e levar a vida de uma maneira que a gente não predispõe a essa situação, é hora de fazer. Doutor, então, uma pergunta óbvia, mas para evitar então a pedra no rim, já que o senhor falou que tem conexão direta também com o consumo de líquido, tomar mais líquido já pode naturalmente evitar ou tem vários outros fatores? Ingerir mais líquido, ele ajuda, na verdade, porque lava o aparelho excretor, prestar atenção na própria alimentação e dieta, sobretudo ao consumo de sal e alimentos que são muito industrializados, fritura, gordura e assim sucessivamente, dando preferência para alimentos naturais. Isso aqui já é, na verdade, uma grande dica. E prestar atenção nos sinais e sintomas, né? Porque, é lógico, isso aqui pode representar talvez uma infecção urinária, algum desconforto, algo assim, mas, obviamente, né, um urologista acaba sendo o médico mais adequado para você procurar e fazer o diagnóstico e estabelecer o tratamento, para que você não precise chegar no pronto-socorro, né, Elisa? Como você falou, na verdade, muitas vezes engatinhando, rastejando, urrando de dor. Tem gente que fala que chega no hospital de um jeito que não consegue nem caminhar, de tanta dor, né, doutor, que está sentindo. Tem tanta pergunta aqui chegando, eu preciso ir para o próximo assunto, mas eu prometo guardar essas perguntas para a nossa próxima edição. Por quê? Tem gente perguntando se pressão baixa pode ser pior que a pressão alta, reposição de cálcio por medicamento, se pode aumentar a possibilidade de ter cálculo renal, se crianças também podem ter pedra nos rins. Falando aqui se os medidores de pressão eletrônicos em casa é uma boa opção. Doutor Fernando Gomes, temos assunto para mais de metro para a gente trazer aqui no nosso próximo episódio. Eu vou guardar todas essas perguntas, mande também as suas dúvidas, porque eu tenho de chegar no terceiro assunto, hein? A gente está no Fevereiro Laranja. E por que Fevereiro Laranja? É o mês de campanha de conscientização sobre a leucemia e a importância da doação de medula óssea. Veja só, segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, o Brasil tem quase 11 mil novos casos de leucemia por ano e cerca de 7 mil mortes. Doutor Fernando Gomes, leucemia, o que é exatamente? A gente está falando de que exatamente? Câncer que acomete as células que vão configurar o sangue como um todo, originando na medula óssea e, na verdade, a gente tem uma predisposição de ter essas células imaturas, atrapalhando a existência e o funcionamento das demais. Então, aqui a gente pode ver o quadro clínico que geralmente aparece, que pode ser alguma coisa relativamente vaga, mas presente. Dor nos ossos e articulações, gânglios linfáticos, né, linfonodos inchados, perda de peso, fadiga, falta de ar. Algumas pessoas podem apresentar sangramento, alguns sangramentos espontâneos. E quando a gente compara aqui o que a gente vê no que seria o normal, a gente vê aqui em vermelhinho os glóbulos vermelhos, né? E aqui os glóbulos brancos na proporção adequada. Quando existe, por exemplo, uma leucemia, você tem glóbulos brancos imaturos em excesso, que na verdade não conseguem fazer o trabalho adequado para combater a infecção. E além disso, na verdade, acabam atrapalhando o funcionamento devido à redução do número dos glóbulos vermelhos, provocando toda aquela sensação que as pessoas relatam e apresentam quando tem, por exemplo, uma anemia. Elisa. Mas, doutor, quando a gente fala de leucemia, existe um tipo apenas? Existe mais de um tipo? Existem pelo menos 4 tipos diferentes, cada um acaba tendo um quadro clínico um pouquinho peculiar. O próprio tratamento pode ser um pouquinho diferente, dependendo do tipo, por isso que é tão importante você estabelecer o tratamento, estabelecer o diagnóstico para conseguir, então, fazer o tratamento adequado. Doutor, a doação da medula óssea, como exatamente isso funciona e de que maneira esse procedimento pode salvar a vida de outra pessoa? Dependendo do quadro de leucemia, o que existe é um tratamento que implica desde a observação até mesmo quimioterapia, a radioterapia, a necessidade do transplante de medula óssea e também de células-tronco. Então, assim, a doação da medula óssea faz com que aquele indivíduo que teve a sua medula praticamente zerada
para o tratamento, ela possa ser reposta e essas células sanguíneas voltem a ser produzidas de uma forma adequada. Por isso que é tão importante, porque faz parte do tratamento de algumas pessoas que têm esse diagnóstico e sem isso você não consegue estabelecer todo o curso, na verdade, terapêutico. E para conseguir fazer a doação, doutor Fernando Gomes, alguém que está assistindo e pensando, puxa vida, será que eu posso ser um doador? Será que eu tenho condição de ajudar alguém? O que eu devo procurar exatamente? Qual seria assim o início de um caminho? Os bancos de sangue, eles têm, na verdade, toda a orientação e o formato de se explicar até onde a pessoa chega para fazer a doação. É importante que a pessoa seja saudável, que, enfim, não tenha nenhuma doença de base, não tenha nenhuma neoplasia, que seja jovem, né, 18 a 35 anos, para que possa colaborar com todo esse processo. E a gente sabe, Elisa, que isso faz diferença. Por isso que é tão importante a gente dizer, relevante demais fazer o diagnóstico precoce e muitas vezes o próprio diagnóstico da leucemia, ele começa a ser feito com um simples exame de sangue. Então, mesmo que esses sintomas eles possam parecer meio frustros, meio vagos, é importante procurar sempre uma assistência médica para que você consiga fazer o diagnóstico o mais rápido possível. E na outra ponta, essa questão da própria empatia e do amor ao próximo que a gente está falando aqui, que é estimular as pessoas a fazer a doação de medula óssea. Pois é, que coisa extraordinária poder ser a transformação da vida de uma outra pessoa, não é, doutor? Você descobrir que você pode ajudar alguém e não é só ajudar a pessoa a viver melhor, é a viver, né? Retomar essa condição de entender que a pessoa está viva, que está bem. E antes de começar o nosso quadro, eu estava aqui lendo mais informações no Instituto Nacional do Câncer, o INCA, que eles têm um espaço a mais, que é o Instituto Nacional de Câncer, o espaço dedicado aos doadores voluntários de medula óssea. Quero já deixar aqui a dica de leitura para você que porventura esteja interessado, porque lá eles explicam exatamente como é o passo a passo, o que exatamente acontece com você, inclusive que a medula óssea do doador se recompõe em apenas 15 dias. São várias informações muito interessantes que é legal você dar uma olhada, vai que você seja o sinônimo de vida de outra pessoa e possa ajudar. É sempre importante, não é, doutor, a gente lembrar isso. Sim, isso é muito bonito, isso é altruísmo e, de fato, a gente precisa. Por isso que a gente está aqui falando sobre esse mês especial dedicado a esse assunto, Elisa. Muito bom. Devo encerrar? Acabou o nosso tempo ou eu tenho tempo para uma pergunta aqui para o doutor Fernando Gomes? Ih, doutor Fernando Gomes. Você vê que pela minha reação eu ouvi um pode encerrar. Tem várias perguntas que chegaram e a gente vai reservá-las para amanhã, então, para a gente falar sobre aqueles medidores de pressão, para falar se criança pode ter problema renal. Tem várias perguntas interessantes. Me despeço por aqui, doutor. Agradeço a sua presença mais uma vez. Isso aí, muito obrigado você, Elisa. Pessoal, se cuidem e até breve. Este foi mais um Correspondente Médico.